Olá, paz do Senhor. Deus abençoe tua casa, tua família, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos os nossos seguidores, esses que nos acompanham através do nosso canal, da página do Facebook, das redes sociais, todos aqueles que nos acompanham também na Rádio Menestrel, toda quarta-feira, programa Tempo de Despertar. E também deixando aí o nosso convite, você que ainda não se inscreveu no nosso canal, deixa aí embaixo aí, se inscreva-se em nosso canal, deixa o seu joinha, ative o sininho, compartilhe para que você receba novos vídeos em nome do Senhor Jesus, para edificar a tua casa, tua família, porque às vezes nós precisamos tanto de uma palavra e às vezes nós não temos, no nosso dia a dia, corre. Então esse é o nosso intuito. Se inscreva-se em nosso canal, em nome do Senhor Jesus. Eu, pastor Ricardo Perim, missionária Priscila Perim, sempre teremos uma palavra ao teu coração. E nesta manhã, Deus estava ministrando uma palavra no meu coração, e por que não compartilhar com os irmãos? Por que não dividir esse pão fresco que acabou de descer do céu, em nome do Senhor Jesus? E está no livro de Êxodo, no capítulo 3. Quero que externar a minha gratidão a Deus, por mais um dia, oportunidade, e por Ele sempre estar falando conosco, e Ele vai falar com você também, em nome de Jesus. Êxodo capítulo 3, verso de número 1 diz assim: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, o Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Olhou e disse Moisés: Agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça se não queimava ou se consumia. Todos conhecem esta palavra, todos já leram. Quantos pregadores talvez você já ouviu ministrar essa palavra? E nesta manhã Deus colocou essa palavra no meu coração. Vemos aonde Moisés, ele está apacentando as ovelhas do teu sogro. Moisés então ele define levar este rebanho atrás, lá no deserto. E enquanto ele está ali apacentando as ovelhas, a Bíblia nos diz que ele teve uma visão, ele teve uma revelação do céu. Porque tecnicamente falando, quando nós vemos algo, Deus às vezes está nos mostrando sempre uma revelação. Ele tem uma visão, ele está ali no meio do deserto, e eu quero que você frise muito esta frase que eu vou dizer: deserto. E ele viu uma sarça ardente. E Deus colocou no meu coração os segredos de uma chamada. Bem verdade, se nós olharmos, Deus ele sempre teve uma chamada na vida de Moisés. Porém, antes dele executar essa chamada, ele teve que passar alguns processos. Ele teve que passar pelo crivo da faculdade, para ser aprovado. Essa faculdade ela se começa desde pequeno, quando Moisés ele é criado no Egito. Moisés ele aprende a cultura egípcia. Moisés ele aprende a culinária egípcia. Moisés aprende a educação egípcia. Moisés ele aprende a falar o idioma egípcio. Mas uma coisa nos chama a atenção: o povo de Israel estava escravo, estava sobre o poder de Faraó. É bem verdade que nós vemos que
Moisés, ele nasce com aquilo. Ele nasce com a palavra chamada empatia. Ele começa a se importar. A palavra empatia é você se preocupar, se importar, né, com a dor de alguém. E ele começa a ver o sofrimento dos seus irmãos, sendo ali chicoteado, vivendo debaixo de uma opressão, vivendo debaixo de pressão, escravos de Faraó. E é bem verdade que Moisés, ele se levanta uma certa vez e toma uma atitude. Não é à toa que ele tem que fugir agora do Egito, porque ele se depara com uma situação de um dos seus irmãos sofrendo, apanhando, e a Bíblia traz a narrativa que ele acaba matando um egípcio. Ou seja, Moisés agora ele tem que fugir para o deserto. Moisés ele tem que sair porque ele sabe que haverá uma penalidade, haverá uma condenação, e ele foge para o deserto. E neste deserto nós vemos Deus mostrando, ensinando, orientando, instruindo Moisés. Dentro deste deserto nós vemos Moisés ele crescendo em todas as áreas, seja espiritualmente falando, fisicamente falando. Moisés ele se casa no deserto, ele constitui família no deserto. E uma coisa quero chamar a atenção, falei e frisei várias vezes a palavra deserto. Deserto não é lugar de morte, deserto não é lugar de sofrimento, deserto é uma escola. Moisés ele vai para o deserto, agora ele já passa pelo Egito, ele aprende tantas coisas no Egito, agora ele vai começar a aprender no deserto a escola de Deus. A escola de Deus dentro deste deserto. Então o segredo de uma chamada, ela começa no deserto, porque no deserto, se nós olharmos, Deus ele fez tantas maravilhas. Deus no deserto ele cuidou do povo de Israel. Deus no deserto protegeu o povo de Israel. Deus no deserto conduziu o povo de Israel. Então eu quero te chamar a atenção nesta manhã, que o segredo de uma chamada, ela não começa no palco, num púlpito, ela não começa em meio a multidões. O segredo da chamada não está nos holofotes, nos flashes, na rede social, no meio de grandes pessoas renomadas. O segredo de uma chamada, ela começa no deserto. É nesse deserto que Deus ele está me chamando a atenção e te chamando a atenção. Quem sabe quantas vezes você olha dentro desse deserto, você olha e fala: Deus esqueceu de mim, Deus me abandonou, Deus não lembra mais de mim. É esse deserto que Deus tem para mim? É esse deserto? Quantas vezes viramos e falamos: Deus se esqueceu, Deus se abandonou? Mas eu quero te dizer, deserto não é lugar de morte, deserto não é lugar de dor, deserto é escola de Deus. Deserto, Deus ele está nos ensinando, Deus está nos instruindo, porque o segredo de uma chamada começa no meio do deserto, longe de tudo, longe de todos. E eu quero te dizer nesta manhã, quem sabe você tem reclamado, tem murmurado, não reclame, não murmure, porque nesse deserto você não está só, você não está sozinha, você não está sozinho. Levante a tua cabeça e aprenda o que Deus quer nos ensinar. Sabe por que às vezes esse deserto que tu está passando é de murmuração? Porque às vezes estamos olhando com os olhos carnais.
Pastor, eu não entendi. Eu vou te explicar algo. Quando Moisés ele está no meio do deserto, a Bíblia fala que o anjo do Senhor apareceu a Moisés numa sarça de fogo. A Bíblia está dizendo que a sarça estava em chamas. Esta sarça estava incendiada de chama. Moisés está olhando para a sarça porque era de costume ele ver esta visão. É como de costume no deserto muitas sarças se incendiarem, porque se você pega o oxigênio e a combustão, automaticamente, naturalmente, ela vai se incendiar. Então Moisés ele costumava ver esta visão de sarças se incendiando. Então Moisés, por um momento, ele fala: não, é mais uma visão. Eu já vi semana passada esse negócio, uma sarça igual a essa se queimando. Mas tem algo que chama a atenção de Moisés. Moisés ele está olhando, mas ele repara que tem algo de diferente. Aquela sarça estava em chama, porém ela não se consumia, porém ela não se deteriorava com a chama. Moisés ele então pensa consigo mesmo e fala: não, eu vou virar os olhos para lá, porque é mais uma visão que eu estou tendo do meu cotidiano. Eu já vi ontem, eu vi semana passada, eu vi mês passado. É uma coisa normal. O oxigênio com a seiva dessa sarça e com o calor, ela haver uma combustão. Então Moisés ele resolve: não, vou virar para lá, porque é mais uma visão. Moisés, quando tira a visão, a Bíblia fala que uma voz brada no meio daquela sarça e diz: Moisés, Moisés. E quando ele ouve essa voz, ele volta com os olhos para aquela sarça. Ele não está acreditando que aquela sarça está falando com ele, mas mal sabia ele que aquela sarça, de uma forma teofânica, era o próprio Deus falando com Moisés. Uma coisa nos chama a atenção: Moisés tinha o costume de ver todos os dias, no seu cotidiano, sarças se incendiando. Então Moisés já estava acostumado, Moisés já estava saturado de ver sarças ardentes. Sabe o que nos chama a atenção nesta manhã? Primeiro, no meio do deserto nós já falamos que é uma escola. No deserto não é lugar de dor, não é lugar de sofrimento. Segundo, tem coisa na nossa vida que estamos já acostumados a ver no nosso cotidiano. Já estamos acostumados de ver tantas coisas, de ouvir tantas coisas, de falar: poxa, eu já vi isso, eu já vi isso várias vezes, eu já pude ter a oportunidade de ter uma visão dessa. Mas sabe o que nos chama a atenção? Tem coisa na nossa vida que já ficamos acostumados, já ficamos saturados, já virou uma coisa cotidiana. Mas uma coisa me chama a atenção: que Deus sempre tem uma novidade, sempre Deus terá uma novidade. Moisés, quando pensa tirar os olhos, vem uma voz do céu e dizendo: Moisés, Moisés. Ele automaticamente ouve aquela voz, e quando ele ouve aquela voz, daquela visão que ele está tendo, desperta em Moisés. Não é uma visão qualquer, não é uma visão cotidiana, essa visão é diferente, porque a visão do cristão não é os olhos, porque nós não andamos por vista. A maior visão do ser humano, sabe qual que é? É a audição. Qual, pastor? Quando ouvimos a voz de Deus, nós sempre teremos uma visão nova. Sempre quando nós ouvimos a voz de Deus, Deus sempre abrirá os nossos olhos
nós vamos recordar das promessas. Podemos até estar no meio do deserto, podemos estar no meio do deserto vendo miragem, tendo visões cotidianas, tá só vendo poeira, vendo tempestade, mas quando ouvimos a voz de Deus, quando olhamos com os nossos ouvidos, a nossa visão ela abre, a nossa visão ela é panorâmica, porque o que nos guia não são as nossas vistas, o que nos guia é ter um ouvido sensível à voz de Deus. E Deus ele fala para Moisés dizendo: Moisés, eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Quando Moisés ele ouve esta voz, Deus bradando dizendo: Moisés, Moisés. E Deus é um Deus que ele abrange algo que nem os olhos humanos conseguem abranger, porque ele vai nas raízes. Ele abre a visão de Moisés e ele diz: Moisés, Moisés, sou eu o Deus de teus pais, sou eu o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E a Bíblia diz que Moisés encobriu seu rosto, temeu ao Senhor, porque ele reconheceu a voz. Sabe outra coisa do segredo da chamada de alguém? Quando Deus ele tem uma chamada na vida de alguém, vai abranger geração em geração. Quando Deus ele brada e diz: eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Deus vai de geração em geração. Sabe o que eu quero te dizer? Aleluia, a tua chamada ela vai abranger geração pós geração. O segredo da chamada é você estar sim no deserto. O segundo segredo da chamada é não viver por vista humana, mas viver pela voz de Deus, porque quando vivemos a voz de Deus, a gente tem visão panorâmica. Então você que está me ouvindo neste vídeo, nesta manhã, nesta tarde, a hora que for chegar até você, se você for ver à noite, de manhã ou à tarde, saiba de uma coisa: o segredo da chamada é no deserto. O primeiro segredo é estar no deserto. O deserto não é lugar de morte nem de dor. Segundo, o segredo da chamada é não perder a visão, é não perder o foco. Moisés, ele por um momento ele quis tirar o foco, mas quando temos a chamada e vivenciamos o segredo, Deus ele se manifesta dizendo: Moisés, eu sou Deus de geração em geração. Então você saiba que você é escolhido de Deus, você é escolhida de Deus, e saiba que Deus tem segredos para aquele ao qual Deus chamou. Sabe o que eu quero te dizer nesta manhã? Aguente firme nesse deserto, que nesta manhã, que através deste vídeo você venha ter a tua visão restaurada. Quem sabe a luta, a dificuldade, quem sabe esta areia do deserto, as tempestades de areia tem feito a tua visão estar turva. Seja renovada a tua visão, seja como a águia, olhe lá para o céu, igual ao salmista Davi, né? Visão para o céu. Eleva os meus olhos para os montes. A nossa visão tem que estar no Senhor. A maior visão da vida do ser humano, aquele que tem chamada, chama-se ouvido. Porque quando eu ouço a voz de Deus, a minha visão não fica turva. Quando eu ouço a voz de Deus, Deus restaura. Quando eu ouço a voz de Deus, Deus confirma dizendo: ei, você tem segredos comigo, você tem ouvido a minha voz, vou eu estabelecer de geração em geração
aonde Deus fala para Moisés: sou eu, Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Então nesta manhã seja edificado através desta palavra, que Deus ele venha te fortalecer, que Deus venha restaurar tua visão, que Deus ele venha nesta manhã trazer na tua vida novidade. Deus tem novidade para a tua vida, para a tua casa, para o teu ministério. Então compartilhe este vídeo, convide alguém a se inscrever, porque sempre é bem-vindo. Isso nos cria força, para fortalecer o canal. E quantas pessoas nós podemos, alcançar através desta palavra, e você terá novos vídeos através da rádio, da igreja, do nosso programa Tempo de Despertar, até mesmo com a missionária Priscila Perim. Então, que Deus abençoe a tua casa, a tua família, que Deus abençoe o teu dia. Receba essa palavra no teu coração, que Deus os abençoe. Não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar, ative o sininho e se inscreva no nosso canal. Um beijo no teu coração, ficam todos na paz do Senhor Jesus.